meio a frio, você veio adorar a Deus, você veio louvar o Senhor. Cada dia que passa, nós estamos mais perto de nos encontrarmos com o nosso Salvador. A palavra do Senhor diz que logo nós estaremos face a face e o veremos como Ele é. Imagina só você ver a face do seu Salvador. Imagina só dar um abraço nele. Imagina só você experimentar ali o Senhor diante dos seus olhos. E que eu e você possamos naquele dia ser achados fiéis na presença dele. Ser achados homens e mulheres que durante a face dessa terra tiveram uma vida com ele, uma vida com o Senhor, uma vida com o Salvador. A boa notícia para todos nós, irmãos, que todos nós temos acesso ao Senhor. Nós somos indesculpáveis diante da palavra do Senhor, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O Senhor se sacrificou naquela cruz para conceder a mim e a você a oportunidade, a rica bênção de nos relacionarmos com Deus. E que preciosidade é estarmos na presença do Senhor, na presença do Pai. Experimentarmos o amor dele, a graça dele. Ele está aqui nessa noite, amém? Eu e você podemos sentir a presença do Senhor. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 17 a seguir. Quero deixar essa palavra aqui para o seu coração. Lucas capítulo de número 5, versículo 17 até o versículo 26, nós vamos meditar. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você aqui. Lucas capítulo 5, versículo 17 a seguir. Está sendo projetado. A palavra nos diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Glórias a Deus, irmãos, hoje vimos prodígios. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele começa dizendo o seguinte: ora, aconteceu que num daqueles dias. Que dias eram esses? Quando nós lemos o capítulo de número 4 de Lucas, você percebe que Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. E ali no deserto ele foi tentado pelo diabo. Ele foi ali
ele foi ali submetido a tentações, às provações, porém ele venceu, glória a Deus. Ele venceu os ataques através da palavra de Deus. O Senhor Jesus declarava a palavra e o inimigo retrocedia. Aqui o Senhor já está falando para nós: declare a palavra que o inimigo vai retroceder, amém? E Jesus venceu, irmãos, Satanás no deserto. E no versículo de número 14 do capítulo 4 de Lucas, nós lemos que Jesus, ele desceu a Galileia no poder do Espírito Santo. E ele deu início ao seu ministério. O ministério de Jesus, ele inicia depois do deserto. Nós percebemos que no capítulo 4, Jesus, ele começa a chamar para si homens, discípulos, seguidores. E Jesus começa a operar sinais, começa a curar enfermos, a expulsar demônios, a operar milagres. E nesses dias, é o que esse texto aqui está dizendo para mim e para você, num daqueles dias, era nesses dias aqui, no início do ministério de Jesus. Jesus, a Bíblia diz, está em uma casa, irmãos. Jesus está nessa casa ensinando, explicando, trazendo a palavra do reino. E do lado de fora se aglomerou uma multidão. O texto diz para nós que havia ali fariseus, haviam escribas, haviam mestres da lei, haviam diante do Senhor Jesus naquela casa muitos religiosos. Então repita comigo: diante do Senhor Jesus haviam muitos religiosos. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, nós percebemos que no capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus, ele começa a denunciar a falsidade dos religiosos, dos mestres os mestres daquela época, os mestres da lei, os escribas e fariseus, que possuíam uma aparência, mas não possuíam um coração. Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados. Pastor, o que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado, irmão, é quando você vê lá no cemitério, a sepultura está coberta de coroas, de flores, está ali toda enfeitada, mas dentro dela há um cadáver, há algo em decomposição, talvez já cheio de bichos. Jesus, quando ele olhou para aqueles homens religiosos daquela época, Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas o seu coração está longe de mim, vocês não conhecem a Deus. Em outra passagem, Jesus diz: o vosso pai é o diabo, porque vocês querem satisfazer os desejos dele. Em João, no capítulo 8, versículo 44. Então Jesus traz à tona o que estava no coração daqueles homens, que era religião, que era a falsidade, que era a mentira. Eles se diziam adoradores, mas eles não adoravam ao Senhor. Então, diante de Jesus naquela casa, irmãos, Jesus está ensinando, Jesus está falando do reino a muitos religiosos, homens que não temiam ao Senhor, homens que não estavam ali para conhecer o Mestre, para conhecer a Jesus, mas homens que estavam ali talvez por curiosidade e buscando já levantar armadilhas para pegar Jesus. É o que nós vemos em todos os evangelhos, eles arquitetando planos nos bastidores, nos ocultos, para de alguma forma passar a rasteira em Cristo, mas nunca tiveram êxito. Quando nós lemos algumas passagens atrás, você vai ver que Deus naquela época havia levantado um homem chamado João Batista. João Batista foi um homem cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. E João Batista, ele viveu nos desertos. Ele estava nos desertos até o dia de se apresentar a Israel. E quando João Batista, ele se apresenta a Israel, a Bíblia diz que multidões vinham ter com ele.
multidões vinham ter com João Batista, porque sabiam que ele era um profeta de Deus. E quando João Batista vê aquela multidão, irmãos, João Batista vê vindo entre a multidão os religiosos, e ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quando nós lemos essa passagem, nós achamos que João Batista está falando para aquela multidão, mas não, irmãos. João Batista está se referindo aos religiosos da época, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, aqueles que estavam agora ali diante de Jesus. E João Batista diz para eles: olha, não diga no vosso coração que Abraão é o vosso pai. Ou seja, quem esse homem pensa que ele é para nos chamar de raça de víboras? Nós temos Abraão como nosso pai, e Abraão é o nosso pai. João Batista disse para eles que até dessas pedras Deus pode ressuscitar, pode suscitar filhos a Abraão. Mas, irmãos, o que João Batista estava falando ali com isso? Que aqueles homens, eles utilizavam o pai Abraão, o pai na fé, como uma muleta. João Batista está dizendo: olha, não dizem vocês que Abraão é o vosso pai. Ou seja, só porque Abraão é o nosso pai, nós podemos viver da forma que desejamos. Só porque Abraão é o nosso pai, nós podemos fazer o que quisermos. Mas João Batista estava denunciando isso. Eles utilizavam Abraão como uma muleta para viver da forma que lhe apraz, da forma que eles bem desejavam. Eles não temiam ao Senhor e se achavam no direito de fazer o que eles queriam, porque Abraão era o vosso pai. Então, irmãos, não podemos usar muletas. Às vezes as pessoas: eu já vou no culto, eu já sou uma pessoa que eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta. Ela utiliza todas essas coisas como uma muleta e acha que isso garante ela diante de Deus. Eu já cumpri com a minha obrigação da semana, eu fui no culto. E esse momento, um momento como esse, ele vira como que um desencargo de consciência da pessoa. Eu já cumpri a minha meta da semana com Deus, agora eu vou para a minha casa. E ali a pessoa passa a semana inteira longe do Senhor. A pessoa passa a semana inteira sem dobrar o seu joelho e adorar a Deus, ou sequer abrir a sua Bíblia para meditar numa passagem. Mas isso não quer dizer nada, porque ela já veio no culto no domingo. Irmãos, a pessoa vai se tornando uma pessoa religiosa. O pastor quer dizer para você aqui nessa noite, nessa pequena introdução, nesse início dessa palavra, eu e você corremos o risco de nos tornarmos religiosos na presença de Deus. E ouvir, irmãos, que essa palavra é para nós de encontro aqui nessa noite, pela canção que foi cantada aqui, a primeira canção que foi cantada, a volta ao primeiro amor. Nós corremos o risco de abandonar o nosso primeiro amor e nos tornarmos religiosos frequentadores de igrejas. E um coração vai se tornando endurecido, o coração vai ficando já impenetrável, o coração já não consegue mais receber a mensagem do Senhor, porque a pessoa, ela se tornou alguém insensível ao Espírito Santo, alguém religioso, alguém religiosa, que não tem mais uma vida com o Senhor. O Senhor está falando para você aqui nessa noite: volte ao primeiro amor. Esse não é o ambiente para você, esse não é o lugar para você. O seu lugar é na presença de Deus, o seu lugar é chorando na presença do Rei, o seu lugar é experimentando o amor dEle, como acontecia lá atrás, no início da sua conversão. Mas a religiosidade tem cegado algum de nós. Irmãos, isso não pode ser assim. A pessoa conhece a palavra de Deus, mas ela não conhece o Deus da palavra.
A pessoa conhece muito sobre Jesus Cristo. Ela já leu bons livros, ela já leu muitas coisas da palavra de Deus, ela conhece sobre Jesus, mas ela não vive com Jesus, ela não experimenta Jesus. Ela conhece de ouvir falar, mas ela não experimenta, ela não tem uma vida com Ele. Quando eu leio a palavra de Deus em Apocalipse, as cartas, irmãos, elas precisam gerar algo no nosso coração. O apóstolo João, um homem de 90 anos de idade, recebeu revelações do Senhor, em uma ilha sendo perseguido. E ele começa a escrever cartas para as igrejas. E ele escreve uma carta para uma igreja chamada Laodiceia. Irmãos, Laodiceia, talvez no início daquela congregação, daquela comunidade, era uma igreja que era fervorosa. Jesus estava no centro daquela igreja. Era uma igreja talvez que chorava aos pés de Cristo. Era uma igreja onde o Espírito tinha liberdade. Era uma igreja onde Cristo reinava. Mas com o passar dos dias, irmãos, com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos, aquela igreja foi perdendo o temor pelo Senhor Jesus. E daí nós lemos, irmãos, aqui em Apocalipse, no capítulo 3, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei e ele comigo. Por mais rica que aquela igreja fosse, uma boa estrutura, uma boa iluminação, boas salas para receber, talvez ali a acústica da igreja, tinha muitas coisas naquela igreja, mas não tinha o principal, Jesus Cristo. Jesus estava do lado de fora. Jesus estava batendo na porta lá: deixa eu entrar, vocês estão falando de mim, mas não tem ninguém que vive comigo aí. Irmãos, nós corremos esse risco. O pastor está se colocando aqui nesse lugar, nessa noite, para chamar a sua atenção, porque eu e você não podemos cair na armadilha do diabo, de nos tornarmos crentes mecânicos, insensíveis ao Senhor, à presença dEle. Irmãos, cristianismo é uma vida com Cristo, é uma vida diária, é todo dia você experimentar dEle, é comer dEle, é beber dEle, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não podemos ser crentes religiosos, domingueiros. Você precisa voltar ao lugar secreto, você precisa voltar a chorar na presença do Pai. E quando essas coisas acontecerem, irmãos, querido, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. É um conhecimento de experiência, é um conhecimento de experiência. O Senhor Jesus, no capítulo 7 de Mateus, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, quando nós lemos esse versículo, capítulo 7 de Mateus, duas palavras se destacam nessa passagem, que é o que dizemos e o que fazemos. No reino de Deus, o que pesa, irmãos, é o que nós fazemos, não o que dizemos. No reino de Deus não adianta você dizer Senhor, Senhor, aleluia, Senhor, glória a Deus, que louvor, o grupo Raízes. Não, irmãos, é o que você faz quando você sai daqui. É quem você é quando você sai daqui. É isso que conta no reino de Deus. É isso que tem peso. Mas muitos acham que conseguem viver da forma que lhe apraz, porque Deus, tanto Ele é amor, Ele é bom. Irmão, não se engane. É o que nós fazemos, é quem nós somos, no que estamos nos tornando da porta para fora. Lá fora,
no seu trabalho, na rua da sua casa, entre a sua família. Quem você é. O Espírito Santo está transformando a sua vida de glória em glória, como diz a palavra. É uma transformação. E nós, pregadores da palavra, pastores, nós não podemos passar pano. Nós não podemos chegar e dizer, está tudo bem, porque Deus é amor, e Ele vai perdoar você. O Senhor está falando para você aqui. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de você seguir o Mestre de perto. Não como o apóstolo Pedro. Se lembra Pedro no Getsemane? De longe. Pedro estava de longe. Por que Pedro estava de longe? Porque Pedro queria um pouco de Cristo e um pouco dos seus desejos pessoais. Ele queria um pouco de Jesus, mas ele também queria defender a sua vida. O Senhor não chamou você para andar com Cristo de longe. Ele chamou para você andar com Cristo unido com Ele, junto com Ele, para que a gente possa declarar como o apóstolo Paulo, não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, Esse é o cristianismo, irmão, que nos é apresentado. Cristianismo não é uma transformação externa, é uma transformação primeiro interna que se evidencia para o externo. Começa lá. E quando você vai para Gálatas, você vai ver que o Senhor, Ele não quer melhorar você, Ele quer matar você. É um cristianismo de morte e ressurreição com Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que Paulo dizia, eu já estou morto. Por isso que Paulo e Silas, quando estavam lá na prisão, eles adoravam, porque era uma vida morta. Era uma vida ressuscitada, que estava ali adorando o Pai, adorando o Rei. As costas todas cheias de vergões, mas adorando a Deus. Hoje dá uma chuvinha, um friozinho, vou ficar em casa. Irmãos, dá uma topadinha na mesa lá, já é motivo de não estar envolvido com as coisas de Deus. Nós precisamos voltar à essência, aleluia. É uma missão, irmãos. Olha aí para essa pessoa que está ao seu lado. Ei, você tem uma missão. Ei, você é um missionário, queira você ou não. Tem uma missão entregue às suas mãos. É uma missão. Você é peregrino na face da terra. Você é forasteiro, diz a palavra de Deus. Pedro diz, somos forasteiros. Somos peregrinos. Aquelas pessoas, nos dias de Pedro, sabe o que estava acontecendo? As autoridades batiam na casa delas lá. Pois não, Senhor? Nega Jesus Cristo. Nega Jesus Cristo. Não, Senhor. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Então, dá licença, estamos tomando as suas propriedades, a sua casa, tudo que é seu é nosso. E aquelas pessoas estavam saindo das suas casas e não negavam a Jesus Cristo. E aí Pedro envia a carta para eles e diz, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros em terra estranha. Quando é que uma autoridade bateu lá na porta da sua casa e falou para você negar Jesus? Irmãos, olha o cristianismo, olha a vida de Deus. Será que eu e você não temos que nos doarmos um pouquinho mais por Jesus? Será que a gente não tem que se render a Ele um pouquinho mais, se entregar um pouquinho mais? Será que não está muito fácil a vida com Ele aqui nessa terra? Aí o pastor tem que ficar lá sobre oração, a gente tem que ficar batendo na tecla, cara, tu precisa orar, cara, tu precisa meditar na palavra, porque nem isso quer. Irmãos, a gente não pode ser pessoas equivocadas. A palavra de Deus é a mesma palavra. O que era real para eles é real para nós. E nós só estamos aqui hoje porque homens no passado derramaram sangue por causa da liberdade. O Senhor está falando para você, volte a queimar. Volte ao primeiro amor. Irmãos,
Havia muitos religiosos ali diante de Jesus. Mas também, irmãos, ali diante de Jesus, havia alguns homens que eram homens de Deus. Quando você lê esse texto, você vai ver que havia ali homens, e esses homens, eles tinham um amigo coxo, um amigo com problema. E eles pensaram o seguinte: Jesus está dentro da casa, está cheio aqui de religiosos, uma multidão, mas vamos tomar o nosso amigo aqui, vamos introduzi-lo na presença de Jesus, para que Jesus o cure e para que ele largue essa cama, esse leito. Eu e você temos que ser como esses homens. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que esses homens, primeiramente, eles tiraram os olhos de si e olharam para o seu próximo. Aqueles homens, eles não pensaram em si, eles pensaram no seu irmão, eles pensaram naquele homem que tinha problemas, e eles se moveram para que aquele homem pudesse receber o milagre de Deus. Então, quando nós olhamos isso, irmãos, parece algo tão simples, mas eles tiraram os olhos deles e começaram a investir numa alma, numa pessoa. Quer alcançar maturidade espiritual, começa a investir em alguém. Começa a assumir responsabilidade. Para de ficar com os olhos voltados para o seu umbigo, pensando que o planeta gira em redor de você. Tem pessoas que estão morrendo ao seu lado, tem pessoas depressivas ao seu lado, tem pessoas amarguradas ao seu lado, e o Senhor está esperando você assumir a responsabilidade. Aqueles homens tiraram os olhos deles e olharam para aquele coxo, para aquele rapaz, para o amigo deles. Se nós queremos, irmãos, alcançar maturidade, nós vamos ter que assumir responsabilidade. Alcançar maturidade requer assumir responsabilidade, porque a criança faz o que lhe é prazeroso, é movida pelo prazer, mas o adulto é movido pela responsabilidade. O adulto é movido pela responsabilidade. E quando nós assumimos a responsabilidade de investir em alguém, de amar alguém, de render o nosso coração em prol de alguém, nós vamos alcançando a maturidade. Nós vamos alcançando o caminhar de Jesus, porque Jesus era alguém voltado para o seu próximo, a ponto dele dizer: eu os amei até o fim. Jesus amou eu e você até o fim. Ele amou os discípulos até o fim. Aqueles homens poderiam olhar para Jesus dentro da casa e pensar o seguinte: lá está Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Agora eu vou lá dentro dessa casa, porque quem sabe o Senhor Jesus me arranja uma esposa, porque eu sou solteiro. Eu vou lá nessa casa porque talvez o Senhor abra a porta para mim no meu trabalho, para que eu seja promovido. Eu vou lá nessa casa porque talvez o Senhor, Ele possa me abençoar com a minha casa própria, porque até hoje eu pago aluguel. Sempre olhando para si, mas eles não fizeram. Olharam para o seu próximo, para o seu irmão. E sabe o que acontece, irmãos? Nós temos igrejas de consumidores, mas o Senhor não quer você um consumidor, Ele quer você um provedor. Ele te chamou para ser um provedor, não um consumidor pedinte. Ele está falando conosco aqui nessa noite para nós amadurecermos, para nós crescermos espiritualmente. Igual eu estava ouvindo, o Senhor, Ele não tem um berçário, Ele tem um exército, aleluia. É um exército, é o exército do Deus Altíssimo. Ele, a Bíblia diz, é o Senhor dos exércitos. É Ele. E aqueles homens, eles pegaram ali aquele rapaz no leito, cada um segurou na sua ponta. Imagina só a cena, irmãos, venha comigo aqui nessa noite, imagina a cena. Aqueles homens com aquele rapaz no leito, é aquela multidão de escriba e fariseu e religioso murmurando, falando mal de Jesus. Quem ele pensa que ele é? Está blasfemando. E ali aquela multidão,
E eles com o rapazinho na... Olha só que o cristianismo está aqui, não está ali. Cristianismo é vida, é amor, é abraço, é perdão, é restauração, é amor ao próximo. Enquanto eles estavam lá, esse homem blasfema, esse homem eu não sei o que, quem ele pensa que é para estar aqui ensinando nessa casa? Aqueles rapazes estavam ali com o homem coxo no leito, querendo a cura dele. E daí a Bíblia diz que eles chegaram lá e buscaram introduzi-lo na presença do Senhor, não sabendo como. Eu quero dizer para você que quando você se posiciona, quando você se levanta em prol do reino de Deus, quando você assume a responsabilidade, as portas irão se abrir para você. O Senhor vai conceder revelação para você. Ah, pastor, a gente começou agora o trabalho com isso, com X, com Y, mas a gente está em dúvida. A revelação vai chegar. A porta vai se abrir, querido. Porque, queridos, quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que eles tiveram uma ideia. Foi uma revelação de Deus naquele momento para aqueles homens. Não sabendo como introduzi-lo por causa da multidão, eles pensaram: vamos descê-lo pelo teto e vamos colocar ele na presença de Deus. A revelação vai chegar. Talvez você está orando: Senhor, concede-me uma revelação, um entendimento, uma estratégia para que eu possa agir. Vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar, a porta vai se abrir em nome de Jesus. Porque é em prol do reino dele, amém? É em prol do reino dele. A revelação. E aqueles homens pegaram aquele rapaz no leito, e agora eles têm que pagar o preço. Eles têm que subir. Imagina você subindo, uma pessoa ali naquela maca, subindo para... e ali em cima da casa descê-lo. Imagina o sacrifício, o empenho, a dedicação que esses homens não empenharam para subir ali aquela casa com aquele leito. Sabe que isso fala para nós pagar o preço. A maturidade, irmãos, vai requerer de nós pagar o preço pelas pessoas, pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, por pessoas que não estão aqui nessa noite, que estão lá fora, que estão cheias de problema. O Senhor está chamando aí você, começa a orar por elas. Ele começa a dobrar o seu joelho na sua casa. Nós cremos que o nosso Deus tem todo o poder, que Ele é soberano, Ele é altíssimo, e Ele pode transformar a vida dessas pessoas como tem transformado a minha e a sua vida. Mas nós precisamos pagar o preço. Tem que pagar o preço, tem que orar. Volte a orar, volte a interceder. O seu irmão, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo de trabalho, que você sabe está com a vida toda errada, está com a vida ali que só treva, começa a orar por ele. Começa: Senhor, toca no coração. Como eu fico feliz, os irmãos vêm: pastor, eu estou orando por um casal, ora comigo para que o Senhor venha tocar. Tenho convidado para estar conosco aqui na comunidade, na família. Irmãos que entenderam, estão pagando o preço, já estão orando, estão ligando, estão convidando, estão tendo a atitude desses homens de investir em alguém e parar de olhar sempre para si. Ah, irmãos, nós temos que entender isso nessa noite. Quem está comigo aqui nesse lugar? Aqueles homens sobem aquela casa e lá de cima eles começam a soltar as cordas. E aquele rapaz coxo começa a descer na presença de Deus. E o interessante é que esse texto diz para nós: e Jesus vendo-lhes a fé, não a fé do coxo, mas a fé daqueles homens, disse para ele: perdoados estão os teus pecados. O Senhor não falou para ele, para o coxo, o Senhor falou para os homens, porque a fé era dos homens que colocaram aquele coxo na presença de Deus. Ou seja, irmão, tudo aquilo que você tem feito, o preço que você tem pago, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo.
o que você tem realizado em prol do reino, o que você tem realizado em prol das almas, das vidas, o Senhor está vendo, não está sendo lançado ao ar, não é por acaso, não, naquele grande dia, aleluia, as coisas virão à tona. Quem está comigo aqui nesta noite? Nós precisamos voltar à presença. Nós precisamos voltar a chorar aos pés do Senhor. Nós precisamos voltar a investir em vidas, em almas, e parar de olhar somente para nós, para os nossos prazeres, para as nossas conquistas, para as portas abertas que o Senhor vai abrir. Que o nosso coração tenha a motivação correta, irmãos. A palavra do Senhor diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus desceu lá do alto céu, não pensando em si, mas pensando no próximo, pensando em obedecer ao Pai. Que haja em você, que haja em mim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Precisamos retornar a esse lugar. E Ele vai usar você, Ele vai fluir através de você. Ele vai fluir através de nós. Porque, irmãos, flui. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão. Quanto mais tu bebe dele, quanto mais tu se relaciona com ele, mais vai fluir de dentro de você. Vai fluir daquilo que você vive lá no teu secreto. Lá que, onde os olhos não podem ver, o secreto vai fluir e vai atingir as pessoas ao seu redor. Está chamando você para o secreto. O reino de Deus trabalha no secreto. Leia lá o Sermão do Monte. É aquele que dá a esmola no secreto. A direita não sabe o que a esquerda fez, é secreto. Aquele que ora em secreto. É aquele que, quando jejua, não desfigura o seu rosto, mas ele lava, porque para manter no secreto. Aquele que acumula tesouros nos céus e não na terra, ou seja, no secreto. O mundo olha e vê, cadê a tua riqueza, os teus tesouros? É secreto. É para o reino, é para a glória, é para o céu. Lá, o tesouro lá, o ladrão não rouba, a ferrugem não consome. A realidade do reino é no secreto, irmão. Não é na aparência, não é o que falamos, mas o que fazemos. É o que pesa, é o que conta, é o que o Senhor vê. Que nessa noite, irmãos, caia aqui toda o engesso da religião. Sabe, o Senhor está falando para você aqui, para alguns de nós, para essa igreja nessa noite, para aqueles que vão ouvir essa palavra através da live. Igual aconteceu com Lázaro, quando o Senhor falou, sai para fora, e aquela atadura saiu. Ele se levantou e saiu aquela atadura, saiu aquelas faixas. Que é nessa noite as faixas da religiosidade, que nessa noite as ataduras que te aprisionavam caiam por terra em nome de Jesus, e que você volte a queimar, que você volte a chorar, que você volte a glorificar Ele de todo o seu coração, de todo o seu coração, com lágrimas nos olhos, não medindo esforços para a obra de Deus. Pode estar chovendo, caindo canivete, querido. Eu vou estar presente, eu vou adorar, eu vou glorificar, porque a tua alma tem sede do Deus vivo. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Deus está falando conosco aqui nesse lugar. Quero convidar você a se colocar de pé. Coloque-se de pé. Ele não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Eu posso ver aqui muitas tochas aqui nessa noite.
Eu posso ver aqui muitas tochas nesse lugar. Pessoas que vão buscar o Rei da Glória na segunda-feira, na terça-feira. Que vão entender o propósito de estarem na face dessa terra. Eu não estou aqui para ser rico diante dos homens. Eu não estou aqui para ser um milionário. Eu não estou aqui para criar uma estátua com a minha imagem, receber aplausos e adorações. Eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa dele e para ele. A palavra diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o propósito da sua vida. Volte a queimar por ele. Está chamando você, filho, minha filha. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Mas talvez você o deixou. Talvez você tenha o desamparado. Mas a palavra diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Comece a se aproximar dEle. Comece a querer mais dEle. Anseie por Ele quando você acordar. Acorda de manhã todo ansioso, horário. Vai para trabalhar, aquela loucura. Ei, pensa no Pai. Diga: bom dia, meu Senhor, meu Salvador. Bom dia, meu Mestre. Bom dia, Espírito Santo. Quão bom é iniciar um novo dia na Tua presença. Quão bom é iniciar esse dia prostrado aos Teus pés. Quão bom, Senhor Deus, é sentir o Teu abraço e a Tua glória. Senhor, eu vou trabalhar, eu vou para a glória do Teu nome, eu vou para Te louvar, eu vou para Te servir aonde a planta dos meus pés pisar, porque eu sou Teu, eu não sou dessa terra, eu não sou desse mundo. Essa é a tua vida é Ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Começa a orar, põe a mão no seu coração, feche os teus olhos e começa a agradecer, a adorar ao Senhor nessa noite. Ele está aqui. Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui. O mais precioso está aqui. O amado, o Rei, o Salvador, o querido, o mais belo dentre os homens, o mais belo de todos, está aqui nesse lugar. Irmão, quero convidar você a vir à frente aqui, vamos orar. Vamos orar, saia do seu lugar. É tempo de você voltar a queimar. Pastor, mas eu já estou queimando. Tem águas mais profundas para você acessar. Pastor, tem lugares mais altos. Há uma nova medida para você. Há uma nova medida para ser liberada sobre você. Isso, vem aqui à frente. Dê uma resposta a palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Diga para o Senhor: Pai querido, eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Ti. Isso, querido, saia do seu lugar, não tenha vergonha. Ele quer levar você a lugares mais profundos, mais altos. Começa a se render, começa a orar nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, começa a orar. Pai querido, Pai amado, eu oro, Senhor, nessa noite, pela vida dos Teus filhos, Pai querido, aqui, os Teus filhos que deram um passo,
Os teus filhos, Pai amado, que ouviram essa ministração nessa noite, que desejam mais do Senhor. E eu peço, Espírito Santo, toca. Espírito Santo, aquela chama que estava acesa outrora, que nessa noite seja acendido. Que o Espírito venha envolvê-los. Que a tua mão esteja sobre eles. Que eles sejam aqui incendiados nesse lugar. Vai tocando, Senhor. Aqueles que ficaram nas suas cadeiras. Que a tua mão esteja, Pai, operando, fluindo, tocando, ministrando ao coração, ao espírito. E eu declaro sobre a vida dos teus filhos um novo tempo. Um tempo, Senhor, de voltar à essência, de chorar, de queimar, de louvar, de orar diante do Senhor. Ah, Senhor, eu declaro um tempo de revelação. Eu declaro um tempo, Pai querido, aonde o teu Espírito vai comunicar coisas novas ao coração, à alma dos teus filhos. Vai gerando uma fome, vai gerando uma sede, vai gerando na alma, Pai, da tua igreja, Senhor. Ah, Pai querido, uma igreja inclinada para Deus. Uma igreja, Pai querido, submetido ao governo do Espírito Santo. Uma igreja que se afasta do mal. Uma igreja que tem prazer em caminhar e em andar em santidade. Vai recebendo do Espírito Santo nessa noite.